Olá, meu nome é Williams Martins, sou instrutor HP da linha de PPS. Hoje nós vamos falar de OfficeJet Pro, isso mesmo, impressoras da linha profissional, né? Muitas vezes esse nome até assusta, as pessoas confundem um pouco, né? Só para usar na empresa ou para usar residencial. É claro que existe um público residencial que faz poucas impressões por mês e nós temos a linha DeskJet. E existe até um público corporativo utilizando a linha DeskJet da HP, o que não é o foco. Às vezes ele vê mais o custo da impressora e não o custo página, ou o custo em longo prazo, acaba perdendo-se a ideia de qual realmente é o produto certo para se utilizar na empresa. E muitas pessoas utilizam para uso residencial, né? Tem um grande volume de impressão, porém acabam comprando uma DeskJet e muitas vezes não é o perfil, às vezes o perfil daquela pessoa para uso residencial também é uma OfficeJet Pro, né? Então nós temos, só para ter uma ideia, um pouco entre um ciclo mensal de impressão entre 800 a 1000 páginas, nós temos dois lançamentos, né? Nós temos a 6230, né? Que já é somente um modelo de impressão, né? Muitas vezes a pessoa já tem algum scanner ou a empresa não utiliza o scanner. Então, quando tem um ciclo de mais ou menos 800 a 1000 páginas, nós já temos uma impressora com custo página um pouco menor, se a gente for comparar com uma DeskJet, que aí seria um uso bem mais básico, com uma quantidade de páginas recomendadas bem menor do que a 6230, né? Já faz impressão frente e verso, né, são 4 tintas individuais, então não há um desperdício de tinta ao trocar o cartucho, né? Muitas vezes, quando você pensa numa DeskJet, você só tem apenas o cartucho preto e o colorido, né? Quando acaba o magenta, por exemplo, você vai descartar o cartucho inteiro com todas as outras cores. Quando a gente pensa em impressoras profissionais, aí nós temos um cartucho para cada cor. Então, automaticamente, você vai fazer uma economia de tinta. E, é claro, a capacidade de impressão dos cartuchos são bem maiores quando comparado a uma DeskJet. E aí, para modelo para multifuncional, nós temos a 6830 também. Só que aí nós temos o ADF também, o puxador de papéis automático, né? Que aí já é um grande diferencial. Só para ter uma ideia, o cartucho XL dela faz 1000 páginas de impressão, né? Então tem alguns diferenciais, nós temos wireless, nós temos rede, né? Se for uma empresa pequena e que tem pouca impressão mensal, né? Mas precisa de um ambiente de rede, nós já temos uma impressora de entrada que já consegue suprir a necessidade dele e ligar várias máquinas em rede e conseguir fazer a impressão todos os funcionários ligados na mesma máquina, né? Também tendo alimentador automático de papel, o ePrint, né? Que é a possibilidade de você mandar um e-mail para a impressora com o arquivo anexado de impressão e ela vai fazer a impressão automaticamente. E para essas duas impressoras, os suprimentos que nós temos disponíveis, né? Nós temos o 934, que aí nós temos 400 páginas de impressão, rendimento de 400 páginas de impressão, e no XL, que eu acho que é o que compensa mais, né? Mais do que o dobro, né? Nós temos a capacidade de impressão no XL de 1000 páginas. E é claro, o ambiente corporativo também tem a necessidade de fazer impressão colorido, né? Então, muitas vezes o departamento de marketing ou outro departamento precisa fazer alguma impressão colorida, nós temos essa oportunidade. Existem alguns mercados que utilizam laser mono e tudo mais, e às vezes tem a necessidade de fazer a impressão colorida aí dentro da OfficeJet Pro. Aí nós temos capacidade de cartucho do XL, por exemplo, no colorido de 825 páginas, né? Então esse é um grande diferencial. Mas dentro da linha, com um pouco mais de ciclo mensal recomendado, nós também temos outras impressoras que aí nós podemos chegar entre 1.250 a 1.500 páginas recomendado por mês, né? Uma empresa que já tem um porte maior de impressão e exige um pouco mais. Aí nós temos alguns modelos, né? Nós temos no caso a 8100, né? Uma impressora da linha profissional, que, no caso a 8100 e a 251DW, elas utilizam o mesmo cartucho, têm a mesma capacidade. O diferencial entre as duas, no caso da 251DW, é o visor colorido, né? No caso da 8100 nós temos alguns LEDs que avisam a troca de cartucho e tudo mais, mas da 251DW nós temos o visor colorido, que aí você consegue visualizar as informações, visualizar qual cartucho acabou, tem essa praticidade. As duas com wireless e rede, tá? Já na 7110, aí é uma necessidade um pouco mais específica, né? Já é um público que precisa fazer uma impressão A3, né? Que aí nós temos esse diferencial, no caso da 7110. E para quem precisa de portabilidade, né? Nós temos a OfficeJet 100,
né? Existem alguns trabalhos bem específicos para esse tipo de produto, né? Ou pessoas que trabalham com fotografia, precisam imprimir na hora, ou até mesmo empresas seguradoras que precisa fazer alguma alteração na cláusula contratual e precisa fazer a impressão. Agora você imagina, né? Fazer o seguro de um veículo, fazer ali a verificação e vistoria na casa do cliente e tiver que trocar alguma cláusula, alguma coisa referente a não há cobertura do farol, enfim, N funções ali, N informações que tenha que ser alterada dentro do contrato. Ele tem que voltar para o escritório, fazer a impressão de um novo contrato e aí fazer a assinatura. Ele pode simplesmente levar a impressora, que ela já tem uma bateria interna, e fazer a impressão ali na hora para o cliente com todas as alterações contratuais, tá? Então nós temos a OfficeJet 100 também, tá? E aí na linha de multifuncionais, ainda dentro do mesmo ciclo, o mesmo cartucho que eu falei para vocês antes, em torno de 1.250 a 1.500 páginas mês, uma empresa com porte médio aí já utiliza isso. Claro que depende muito de qual a quantidade de funcionários que fazem impressão que fazem impressão na empresa, né? Mas já é um porte médio se a gente for fazer um comparativo, né? E aí nós temos a função de scanner integrada no produto, né? Então isso é um diferencial, né? A pessoa já consegue fazer. Nós temos o ADF que puxa automaticamente os papéis para fazer o escaneamento, né? Então nós temos a 8610, né? E a 8620, né? O grande diferencial na 8620, nós temos duplex no ADF, tá? O que é o duplex no ADF, né? Fazer o escaneamento frente e verso no puxador de papel, tá? Impressão frente e verso nós temos em todas que eu apresentei, menos na portátil e na 7110. Mas nós temos impressão em todas as outras frente e verso, né? Que é o duplex. E no caso da 8620 nós temos o duplex no scanner, tá? No escaneamento também fazemos o duplex. E a 276DW, né? Tem um diferencial, também tem um ADF, só que um grande diferencial dela é o PCL6 e PostScript, tá? O que é isso? É como se fosse uma comunicação avançada entre o computador, que utiliza alguns softwares como, por exemplo, Photoshop ou CorelDRAW, tá? E vai mais informações da impressão para a impressora, e a impressora consegue detalhar um pouco melhor se for uma fotografia, se for algo que precise de um detalhamento melhor na impressão, tá? Então o maior diferencial da 276DW é realmente o PCL6 e o PostScript, tá? Detalhe, a 8620, o vidro do scanner também tem tamanho ofício, tá? Em alguns escritórios, advocacia, locais que utilizam de comunicação jurídica, né, vai utilizar bastante o papel ofício, né? Então ter o escaneamento com vidro do tamanho ofício é um diferencial da 8620. E aí multifuncional para A3 nós temos a 7612, tá? Que aí é um grande diferencial, porque eu, além de conseguir imprimir em A3, eu ainda consigo ter a opção de escaneamento. Os cartuchos dessas impressoras é o 950, no caso do XL nós temos uma capacidade de impressão de 2.300 páginas por cartucho, tá? Então esse já é um diferencial. Nas duas primeiras impressoras que nós mostramos, nós tínhamos a capacidade máxima aí de 1.000 impressões por cartucho, e agora nessa linha nós temos até 2.300 impressões. Esse foi um update da linha OfficeJet Pro, né, para que vocês tenham uma ideia de como indicar o produto de acordo com o perfil do seu cliente. Muito obrigado e até a próxima.